enxergar o teu poder. Aleluia, aleluia. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença, eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Deus. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Senhor, não há nada igual, não há nada melhor. Aqui se Saudações, amada igreja, sejam todos bem-vindos a essa casa de oração e queremos compartilhar com vocês os nossos avisos para que você possa se organizar e participar conosco. Atenção, adolescentes! Dia 29 de abril, às 20 horas, tem Last Night. E o tema dessa vez é Indignos. Então já chama seus amigos, marca na agenda e cola com a gente. Last Night, Indignos, dia 29 às 20 horas. Não fica de fora. Vem! Está chegando nossa Festa das Nações, do dia 30 de abril ao dia 2 de maio. Em frente à igreja, teremos barracas com comidas deliciosas, com espaço interativo e recreativo para as crianças e também um ambiente cheio de alegria e comunhão. Será uma oportunidade incrível para reunir a família, chamar os amigos e degustar o melhor da terra juntos. Venha experimentar sabores de diferentes países, viver momentos abençoados de diversão e descontração. Festa das Nações, do dia 30/4 a 2/5. Esperamos você. A Rede Kids está com um novo projeto. Uma tarefa, mas sim formar corações de servo. Dê o nome do seu filho no balcão de informações. Nós daremos todo o apoio. Vamos juntos formar essa geração que serve. E no dia 7 de maio, às 14 horas, Geração que serve, voltada para crianças este momento de é um convite 7 a para 11 você. anos Convide que alguém e desejam venha aprender participar. a servir no culto Fruto de Maduro, ceia. 7 de maio, Servir às não é 2 apenas horas. desenvolver Esperamos uma você. tarefa. Fala, criançada da Rede Kids! Para você que tem de 9 até 11 anos, no dia 9 de maio teremos a Célula Kids, às 2 horas da tarde. Já avisa seu pai e sua mãe e deixa marcado.
Cola com a gente e não se esquece, dia Teremos 9 de o nosso maio, culto das maduro. 14 às 16. Uma tarde preparada Oi, com muito igreja! amor No Dia das para a Mães, melhor antes idade. do culto da Um manhã, tempo de teremos comunhão, um café alegria da manhã e presença de especial, Deus. 9 horas, Se você para faz honrar e parte da celebrar melhor as nossas idade, mães. Será um tempo de comunhão e gratidão por tudo aquilo que elas representam. Tragam a sua mãe, venha com a sua família e participe desse momento tão especial. Esperamos por vocês. Você já conhece o EBA? EBA é o Em todas as segundas-feiras do mês de maio teremos o nosso curso, com o tema Nos Passos de Jesus. Para você que deseja realizar o curso, faça sua inscrição no balcão de informação ou na secretaria da igreja. Lembrando, todas as segundas-feiras do mês de maio, na parte da noite. Bom, estes foram os nossos avisos da nossa agenda que teremos em vista por esses dias. E queremos agora chamar você para aquietar o seu É o coração. nosso projeto de e estudo também bíblico para avançado. preparar é um tempo para este de tempo crescermos de em adoração profundidade ao na Rei dos palavra de Reis. Deus. Vamos celebrar ao Senhor Jesus. Boa noite, irmãos. A paz. Se coloque de pé. Vamos juntos clamar pelo Senhor, clamar que a presença dele se faça real aqui neste lugar, se manifeste, que os nossos corações transbordem agora da presença dele. Vamos juntos convidar a presença dele. Amém? Em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas eu procurei. Em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas, mas descobri teu rio em mim e transbordei do teu amor, sinto fluir teu rio de vida aqui. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Eu procurei em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas. Eu procurei em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas, mas descobri seu rio em mim e transbordei do teu amor, sinto fluir teu rio de vida aqui. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte.
Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar. De vida aqui, oh, 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 sinto fluir teu rio de vida aqui. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Sim, Senhor, a nossa alma tem sede de Ti. A nossa alma tem sede da Tua presença, Pai. Nós não sabemos viver em outro lugar. Nós queremos viver sempre na Tua presença, Senhor. Firma os nossos pés na rocha, firma os nossos pés em Ti, Jesus. Nós não queremos, Senhor, ir para outro lugar. Nós não queremos outra coisa, queremos só a Ti, só a Ti, só a Ti. Inunda os nossos corações nessa noite com a Tua presença, com o Teu toque, com o Teu falar, Senhor. Nós ansiamos, assim como a corça suspira pelas águas, nós ansiamos por Ti, Senhor. Essa é a nossa declaração de amor nessa noite. Em nome de Jesus oramos. Amém, amém. Aplauda a presença do Senhor. Aleluia. Amém, queridos. Toda a glória seja dada ao nome do Senhor. Ainda em pé, meus irmãos, nós queremos reforçar as boas-vindas. Que bom que você está aqui para esta celebração. Nós tivemos um probleminha técnico ali nos avisos no início do culto. E, portanto, eu quero reforçar apenas 2 avisos. Aqueles que não foi possível a gente ter um entendimento melhor. É sobre o Geração que Serve. Neste culto de domingo, no próximo domingo, dia 3, nos 2 horários, às 10 da manhã e às 19, nós teremos a ceia do Senhor. E sempre no culto de ceia nós temos as crianças conosco. Quando o Espaço Kids, ele não acontece, não funciona, para que toda a família esteja reunida neste tempo especial. E especificamente neste domingo, culto de ceia, nós teremos uma participação especial das crianças na ceia também. Crianças de 7 a 11 anos, é um projeto novo da Rede Kids, tá certo? Você que ainda não tem a sua criança inserida nessa realidade, você pode procurar a Rede Kids para poder se inteirar melhor, tá bom? Mas esteja presente com sua família, com seus filhos, vai ser bênção demais. Quero também reforçar, meus queridos irmãos, sobre o nosso projeto EBA, que é o estudo bíblico avançado, que acontece periodicamente no ano, e especificamente neste mês de maio, começando nesta segunda-feira, próxima, dia 4, e em todos os meses de maio, nas segundas-feiras, nós teremos o EBA com o tema Nos Passos de Jesus. Começa a partir das 19h30,
e é um momento especial para todos. Vocês todos estão convidados para estar aqui. Se trata de um estudo específico, um estudo bíblico, um estudo teológico. Eu creio que vai agregar muito no nosso conhecimento, no avanço da nossa fé. Nos passos de Jesus, nós vamos observar aqui a jornada de Jesus lá no Oriente Médio, lá em Israel, na trajetória, na sua vida e alguns pontos geográficos específicos, juntando aí com a história, com a teologia, com a Bíblia. Vai ser muito legal, muito bom, muito abençoador. Vale a pena você participar. A partir desta segunda-feira, dia 4, às 19h30. Mas é preciso dar o nome. Então, por favor, faça a inscrição, dê o seu nome. Vamos estar juntos nesse tempo, aprendendo da palavra, aprofundando nosso conhecimento. Nós vamos crescer bastante. Amém, irmãos? Glória a Deus. Que bom que você vai vir. Amém? Queridos, nós vamos continuar celebrando a Jesus com o nosso louvor financeiro também. Como igreja, nós entendemos que tudo é do Senhor, tudo é para a sua glória, e nós devolvemos aquilo que já é de Deus. Nós praticamos princípios e valores da palavra de Deus, tal como dízimos e ofertas, tá bom? Então, nesse momento, quando cantarmos a próxima canção, você pode ter essa oportunidade, esse privilégio, essa liberdade de fazer assim, se você entender no seu coração, através dos envelopes aqui nas urnas, ou através do seu aplicativo com QR Code na tela. Fique à vontade, mas faça isso com alegria, amém? Você pode fechar os seus olhos? Vamos clamar ao Senhor. Pai, obrigado por esta oportunidade de te adorarmos, te exaltarmos como igreja, como família da fé, reunidos nessa noite, para ouvir a tua voz. Pedimos, Senhor, sê conosco. Sabemos que o Senhor já está aqui, Senhor, mas sê conosco, abrindo nosso entendimento, nossos olhos espirituais, nos levando, Senhor, a compreender as coisas misteriosas do Evangelho na tua palavra, e que nessa noite, Senhor, sejamos impactados mais uma vez pelo favor do céu, pelo toque especial do céu. Nessa noite, Senhor, vem nos curar, vem nos sarar, vem nos limpar, vem nos purificar, Senhor. Fala conosco, Pai, enquanto cantamos. Receba a nossa adoração, e que tudo aqui seja para o teu louvor, em nome de Jesus. Você crê e diz amém. Vamos continuar celebrando a Jesus. Dos homens, na presença dos anjos, sempre eu te louvarei, te louvarei. Mesmo estando em guerra, vou celebrando minha vitória. Eu te louvarei, te louvarei. Sobre toda a terra, um novo som se ouvirá. Pra continuar, Deus de maravilhas, que maravilha, te louvar, te louvar, te louvar. Eu entro na tua presença pra receber do teu poder, e quanto mais o tempo passa, mais quero Deus. O fogo cai, a igreja canta, e o inimigo vai ao chão. Com fogo e glória nas cabeças, meu grau de unção, meu grau de unção.
O som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia. O som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia, aleluia. Na presença dos homens, na presença dos anjos, sempre eu te louvarei, te louvarei. Mesmo estando em guerra, vou celebrando minha vitória. Eu te louvarei, te louvarei. Sobre toda a terra, um novo som se ouvirá. Tua alegria, força pra continuar. Deus de maravilhas, que maravilha. Te louvar, te louvar, te louvar. Eu entro na tua presença pra receber o teu poder. E quanto mais o tempo passa, mas quero Deus. O fogo cai, a igreja canta e o inimigo vai ao chão. Com fogo e glória nas cabeças, mil graus de unção, mil graus de unção. O som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia. O som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia. O som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia. O som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia. O som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia. O som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia, aleluia. Glória a Deus! A alegria do Senhor é a nossa força. Amém? E é por isso que mesmo em meio às guerras, mesmo em meio às batalhas, nós continuamos louvando a Ele. Nós continuamos com as nossas mãos levantadas, porque sabemos em quem temos crido. Aleluia. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Sim, Tu és a nossa força, és o nosso refúgio, Senhor. Dá-nos ouvidos para ouvir a Tua voz. Na batalha permaneceremos em fé.
Se exércitos se erguerem contra nós, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Quando vier a intensa escuridão, não temerá o nosso coração. A esperança nasce como a luz. Deus é por nós, Ele é o vencedor. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Estamos firmados na rocha que é Cristo. Seus inimigos cairão. Nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há. Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Seus inimigos cairão. Nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há. Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em Ti, confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Profetize essa verdade sobre a sua vida. Confiando em nosso Deus e em seu eterno, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Se você crê nisso, aplauda Ele. Nós confiamos em Ti, Senhor, e só em Ti. Glórias a Deus, jamais seremos abalados, porque a nossa confiança está no Senhor nosso Deus. Amém, meus queridos? Glórias a Deus. Pode tomar seu assento, por favor. Sejam todos bem-vindos aqui, que alegria recebê-los, para juntos engrandecer o nome do nosso Deus. Glórias a Deus. Deus continue abençoando nossos irmãos, ministério de louvor. Obrigado, viu, queridos, pela contribuição neste tempo tão especial de adoração ao nosso Deus. Daqui a pouco nós teremos uma breve reunião com aqueles irmãos e irmãs que desejam servir neste final de semana. Na verdade, nós iremos começar amanhã já o movimento todo de mobilização em organização das festas das nações, né? Logo em seguida do culto nós teremos aqui uma breve reunião
E também lembrando aquelas irmãs e também alguns irmãos que vão ofertar e abençoar a barraca do fruto maduro com o melhor da terra, não é? Seja com um bolo ou aquilo que você deseja contribuir e abençoar. Quero lembrá-los que as embalagens estão disponíveis num instante ali fora, que o pessoal estará lá para entregar para você que deseja contribuir. Vamos à palavra do Senhor neste momento, irmãos meus. Nós estamos, nesses dias, às terças-feiras, falando sobre a trajetória deste homem, um homem de guerra, um homem que fez a diferença na geração, como líder, como rei, como servo de Deus, o rei Josafá. E eu quero chamar você que está com a sua Bíblia, abra por favor em 2 Crônicas. Nós iremos hoje ler e falar um pouco do capítulo 18, queridos. Capítulo 18, este é o texto que nós iremos compartilhar e iremos ler também alguns versículos. Nessa noite, irmãos, nós iremos falar sobre um segredo revelado, é claro, na palavra do Senhor. O segredo de consultar Deus antes de decidir. Iremos aprender a importância de consultarmos o Senhor antes de decidir, antes de tomarmos decisões. Eu não sei você, mas eu já me apeguei consultando a Deus após ter tomado decisão e perguntar: Deus, é a sua vontade? E a verdade não é perguntar agora, é a sua vontade? Na verdade, Deus, era a sua vontade mesmo? Porque nós iremos perceber que tomamos muitas vezes decisões para depois consultar a Deus, quando lembramos de consultar a Deus. Normalmente fazemos isso quando tudo aparentemente dá errado. Aí lembramos de consultar a Deus, lembramos de orar. Então nessa noite nós iremos entender, irmãos, a importância de consultar a Deus antes de decidir, antes de tomarmos decisões. Eu quero ler com os irmãos alguns versículos da palavra. Você pode acompanhar pelo telão, que será também projetado. Eu quero ler com os irmãos, eu quero que você se atente à palavra do Senhor. Nós iremos refletir sobre este tema. Josafá, ele tinha riquezas e glória em abundância, e tornou-se genro de Acabe. Quem era Acabe, irmãos? Acabe era o rei de Israel, um homem ímpio, perverso, a qual era influenciado pela esposa Jezabel, a qual era também controlada por um espírito diabólico, que arruinou a história de Israel por um tempo, enquanto eles estavam no reino. Já havia sim uma palavra que viria um dia do juízo sobre este homem. E logo que Josafá foi se tornar genro deste, a qual já havia uma palavra, uma sentença, que viria o juízo de Deus, e de nada adiantaria ele seguir o reino, a liderança, sem a presença de Deus, iria estar sob uma ruína. Mesmo sabendo disso, Josafá, ele tomou uma atitude, sem consultar a Deus. Ele se aliançou, ele fez uma aliança com um homem ímpio, com um homem que negou o arrependimento. Prosseguindo, passados alguns anos, Josafá foi visitar Acabe em Samaria. Acabe matou ovelhas e bois em abundância para Josafá e para o povo que o acompanhava, e o persuadiu a ir com ele atacar Ramote de Gileade. Acabe, rei de Israel, perguntou a Josafá, rei de Judá: você vai comigo a Ramote de Gileade? Josafá respondeu: sou como você é, e o meu povo é como o seu povo, iremos com você à guerra. Continuamos, irmãos. Josafá disse mais ao rei de Israel: consulte primeiro a palavra do Senhor. Vocês já perceberam aqui já na leitura que ele já tomou decisões para depois dizer: consulte primeiro a palavra do Senhor, mas ele já disse: eu estou com você, meu povo é o seu povo, você tem
as suas batalhas serão as minhas batalhas. Curiosamente, você pode olhar aqui no capítulo anterior, o 17, olha no verso 10, por favor. Já nós vamos seguir a leitura aqui, só para você entender que Josafá, ainda que foi um homem abençoador, um líder tão importante, mas ele era também vulnerável. Verso 10 vai dizer, no capítulo 17, que o terror do Senhor veio sobre todos os reinos das terras que estavam ao redor de Judá, de maneira que não fizera guerra contra Josafá. Olha só, alguns dos filisteus, quem eram os filisteus? Os piores inimigos que Israel e Judá enfrentavam. Estes homens trouxeram presente a Josafá e prata como tributo. Também os árabes lhes trouxeram 7.700 carneiros, 7.700 bodes. Josafá se tornou cada vez mais poderoso. E vai continuar as conquistas deste homem. Josafá, em outras palavras, ele estava estabilizado. Ele estava, quanto à vida dele, quanto à sua liderança, seu ministério, o povo a quem Deus confiou a ele, estava indo tudo bem. Por quê? Ele era zeloso, ele fez questão de enviar pessoas capacitadas para ensinar as leis de Deus, as quais trouxe um arrependimento, um alinhamento. Agora o povo de Judá está vivendo em paz. Este homem estava tão em paz que parece que sentiu falta de ter problemas na vida. Sabe, parece que tem algumas pessoas que estão tão bem, e você pensa, glória a Deus que está tão bem, e parece que pelas atitudes ou decisões que ela vem tomar, mesmo quando está tudo bem, ela está demonstrando sentir falta de problema na vida dela. Só pode ser isso. Será que você identifica alguma vez assim? Se identifica com isso? Estava tudo bem, para que eu formar problema para minha cabeça? E às vezes a gente pode até atribuir tudo isso ao inimigo. Muitas vezes é, e muitas vezes não. Ou falamos, é a aprovação de Deus, ou é a aprovação que está vindo aí. Será que todas as vezes nós podemos atribuir a isso? Josafá estava vendo tudo tão bem, até o dia que ele toma uma aliança com quem não deve se aliançar, e entra em guerra, em batalhas, a qual não é dele. Diante de tudo isso, ele já começa a se comprometer com a sua palavra, ao dizer, eu irei com você, eu irei. Aí de repente ele lembra, mas consulte primeiro a palavra do Senhor. Aí começa, irmãos, o verso 5, o verso 6, preste bastante atenção mediante a tudo isso. Voltando agora para você, por favor, não se perca aí. Voltando agora no capítulo 18, tá bom? Então o rei de Israel reuniu os profetas, 400 homens, e lhe perguntou, devemos ir a lutar contra Ramote de Gileade, ou devo me conter? Eles responderam, vá, porque Deus a entregará nas mãos do rei. Mas Josafá perguntou, não há aqui ainda algum profeta do Senhor para o consultarmos? Preste atenção aqui, nós vamos continuar a leitura, mas é importante entendermos isso. 400 homens falaram o quê? Para o rei, vá que Deus está contigo, Deus vai te dar vitória. Havia falado para quem? Para o rei de Israel, para o rei Acabe. E certamente Josafá, ele se sentiu desconfortável com tanta afirmação, que ele fez questão, mas não há aqui algum profeta do Senhor para o consultarmos? Ou seja, não existe ninguém que vai ter uma opinião contrária? Alguém aqui não vai, pelo menos, ou seja, não sentiu paz. Você já se viu assim também? Parece que tem tantas opiniões que você ouve a mesma coisa, mas no fundo você não tem confiança, porque você sabe que ainda o Espírito Santo está sussurrando aos seus ouvidos, está falando ao seu coração, ainda que aparentemente as pessoas estão dizendo, vá, esse é o caminho, é a decisão certa, faça isso, é melhor para você, afinal de contas, você tem que desfrutar da vida, está certo você mesmo virar a página e seguir dessa maneira, tem que agora seguir a sua vida, faz desse jeito, vai para este caminho, mas no fundo você ainda não, mas eu preciso ainda consultar alguém. No fundo, alguma coisa ainda, quando Deus quer nos mostrar algo, não adianta, irmãos, a gente ter apoio de pessoas que venham torcer por nosso bem, ainda que nós venhamos precisar disso, mas no fundo nós temos que entender uma coisa,
a vida de um homem, de uma mulher de Deus, não é movida por influência ou torcidas, opiniões de pessoas. Deve ser movida pela voz de Deus, pela voz do Senhor. Buscar ouvir claramente a voz de Deus. Josafá, ele ficou incomodado. Mas olha comigo, por favor, o verso 7. O rei de Israel respondeu a Josafá: há um ainda, por meio de quem podemos consultar o Senhor. Mas eu o odeio, porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas somente o que é mal. O nome dele é Micaías, filho de Imla. Josafá disse: o rei não deveria falar assim. Então o rei de Israel chamou um oficial e disse: traga-me depressa Micaías, filho de Imla. E assim a história continua. Eu não vou ler todos os versículos, porque nós temos neste capítulo 34 versículos, mas eu vou resumir um pouco para vocês, dentro também de algumas aplicações aqui que iremos compreender. Até aqui, irmãos, nós entendemos que Josafá, ele sentiu no seu coração que alguma coisa estava errado com aqueles profetas que estavam todos dizendo uma só voz. E um homem, um profeta de Deus, na solidão, ele teve coragem, você pode ler os versículos seguintes, em dizer: olha, Deus não está aprovando isso. Se vocês seguirem adiante, vocês serão derrotados, não terão o favor de Deus, e mais, vocês vão perecer nessa batalha, nessa guerra. E os profetas do outro lado começaram a confrontar ele, ou seja, onde está a verdade em meio a tudo isso? Queridos, nós vivemos em um tempo, e não é diferente também quando olhamos para a história que nós acabamos agora de refletir, um tempo em que muitas vozes tentam dividir a verdade, ou confundir a verdade. Temos muita dificuldade de entender onde está a verdade, onde está a vontade de Deus entre tantas opiniões, onde há a voz do Senhor em tantas vozes, 400 profetas e uma só, com tantas vozes dizendo: o Senhor está mandando fazer isso, vai em frente. Mas somente uma voz, talvez tão sensível para entender, Deus está falando através de uma só pessoa. Micaías era um homem fiel à verdade, Deus estava falando por intermédio da vida dele. E eu quero pensar um pouco com vocês, irmãos, sobre a importância de buscar a verdade. Foi o que Josafá, por um momento, ele se dispôs para fazer isso. Ele buscou por um momento saber algum profeta do Senhor. Mesmo um ambiente tão confuso, ele quis saber, há um profeta do Senhor, ou seja, preciso saber da verdade, qual é mesmo a vontade de Deus. Ele está consultando ao Senhor, onde está a verdade? E sinceramente, irmãos meus, nós desejamos saber onde está a verdade, nós queremos saber realmente onde está a verdade, porque as opiniões de muitas pessoas podem nos agradar, pode até massagear nosso ego, mas se não for Deus nisso, irmãos, no fim não vai prosperar os planos de Deus, no fim as coisas vão para a ruína. Olhamos atentamente e percebemos a importância de buscar a verdade, o que nos traz também uma compreensão, o perigo de ouvir apenas o que agrada. O próprio rei ímpio, que estava distante de Deus, que negou o arrependimento, que estava sobre ele uma palavra de juízo, que iria se cumprir, e se cumpriu neste relato mesmo, neste contexto, nós chegaremos lá daqui a pouco. O rei Acabe, ele detestava Micaías, por quê? Porque este homem profetizava somente o que vinha de Deus. Agora preste atenção numa coisa, aquelas pessoas que não querem ouvir Deus, não querem a verdade, de duas uma, ou ela submete, aceita
a vontade do Senhor, ainda que lhe custe abrir mão da sua própria vontade, ou ela vai se aborrecer, vai se rebelar e odiar aqueles que vão contrariar a vontade dela? Onde nos identificamos aqui, irmãos meus? Será que a atitude deste rei, o rei Acabe, ele era, somente com ele aconteceu isso? Será que até hoje, quando nós ouvimos a verdade que vem da parte de Deus, que muitas vezes nos confronta, que revela quem nós somos, será que nós odiamos ouvir isso? Sabe, meus irmãos, nós como igreja, nós que amamos a palavra de Deus, ou desejamos a palavra do Senhor, nós temos que estar muito abertos a ela. Ouvir a verdade é ouvir a voz de Deus. Ouvir a verdade é ouvir a voz de Deus. E muitas vezes, irmãos, nós queremos e somos movidos àquilo que muitas vezes vem nos agradar. Quem disse que a palavra de Deus muitas vezes, num momento, vai nos agradar? Não, vai nos mostrar o caminho. Ela realmente nos abençoa, nos edifica quando submetemos a ela, quando andamos sob a nuvem, sob a vontade de Deus. Mas no momento, o efeito dela é um impacto que vai desagradar, fica descontente. E a palavra do Senhor está repleta de conselhos, de sabedoria, direção de Deus, que o primeiro efeito, a primeira sensação vai causar um desconforto em nós. A palavra de Deus, ela vem realmente nos desconcertar, ou melhor, vem a revelar o que está desalinhado à nossa vida, para assim alinharmos aos planos de Deus. Ou amamos a palavra de Deus, ou iremos nos aborrecer. A importância, queridos, de buscarmos a verdade, mas também o perigo de sermos movidos de ouvir somente aquilo que nos agrada. E muitas vezes nós fazemos questão de ouvir somente aquilo que nos agrada, de ouvir mensagens melancólicas, para nos deixarmos melancólicos também, emocionados. Ai, meu Deus, que mensagem bonita. Não, nós temos que ouvir o que Deus realmente tem a dizer ao nosso coração, revelar nosso coração, queridos. Tem pessoas que ficam emocionadas ao ouvir uma mensagem a qual ela deseja ouvir, e ela faz, muitas vezes, ela distorce o entendimento daquilo que está dizendo, para massagear o seu ego, e pode até muitas vezes entender como um sinal de Deus, aprovando aquilo que o Senhor não está aprovando. Vai muito conforme a pessoa quer entender isso. Uma coisa é o que está sendo dita, a verdade de Deus sendo pregada, e o nosso coração de ouvir, a motivação de ouvir a palavra de Deus, de ouvir claramente o que o Senhor está dizendo. Nos ensina muita coisa a atitude deste homem, a qual foi aliançado com um homem que estava totalmente distante dos planos de Deus. E eu penso a atitude que teve Micaías de falar a verdade, mesmo que ele foi sozinho contra tantos, mas ele permaneceu fiel à mensagem. Se você continuar lendo o texto depois, você vai perceber que os mensageiros foram chamá-lo e até alertou ele, falou o seguinte: olha, o rei está chamando você para confirmar uma palavra e você profetize aquilo que ele quer ouvir. Você não vai profetizar coisa ruim. Veja, para algumas pessoas que estão fora dos planos de Deus, até mesmo a mensagem, a verdade pode ser uma mensagem ruim. É uma mensagem ruim. Está profetizando coisa mal para mim. Quando se prega arrependimento, isso não é mensagem mal, é para livrarmos do mal. A verdade, irmãos, vem com o propósito de nos libertar de toda cegueira, de nos libertar realmente daquilo que poderá nos causar um distanciamento da presença do Senhor. Não é para o nosso mal, que Deus deseja que venhamos nos arrepender, que venhamos romper de aliança, as quais jamais deveríamos nos comprometer. Quando consultamos a Deus, nós devemos considerar uma coisa: você quer realmente saber a verdade? Porque quando sabemos a verdade do Senhor, se submetemos, seremos abençoados pelos frutos que virão por estar na direção do Senhor. Agora, quando rebelamos contra a vontade do Senhor, isso traz juízo. Temos que ter coragem, tanto para ouvir, como também para falar a verdade. É claro, falar a verdade, conforme no livro de Efésios nos ensina a dizer a verdade em amor.
Do verso 12 ao 27, Micaías, movido por uma direção de Deus, por uma convicção que estava falando a verdade da parte do Senhor, ele não se intimidou, ainda que foi ameaçado. Ele decidiu verdadeiramente ser fiel à palavra do Senhor. E agora, nós temos a maioria dizendo algo, e a minoria, ou somente um, dizendo o contrário. E nós temos a tendência, muitas vezes, de ouvir a maioria. A maioria faz isso, a maioria faz tanta coisa, e às vezes nós somos mais influenciados por isso. Se alguém está indo na contramão, por que será? Você já parou para perguntar sobre isso? Se alguém está indo na contramão daquilo que o mundo está, contrário às coisas do mundo, por que será? Temos que considerar isso em nossa vida também. Queridos, olhamos tanto a coragem deste homem que foi sustentado pelo Senhor. Ele não estava preocupado se iria desagradar pela verdade, mas ele estava disposto a agradar a Deus em dizer a verdade. Nos ensina também o risco de ignorar a verdade, queridos. Presta atenção numa coisa, Josafá, por um momento, ele teve uma sensibilidade, mesmo aliançado com um rei que estava distante dos planos de Deus, o rei Acabe. Ele foi o que perguntou: consulte primeiro o Senhor. Chamou lá os 400 profetas, e mesmo assim não sentiu paz, e ainda insistiu: não existe um outro profeta aqui não do Senhor, para que nós possamos consultar? Aí veio o profeta do Senhor, e falou a direção exata: não vá, Deus não está nisso, não, o Senhor está nisso. Esses profetas estão enganando com essa mensagem de apoio, eles estão falando aquilo que vocês querem ouvir, mas Deus não está nisso. Aí você pensa, Josafá vai considerar a voz de Deus falando através de um, e vai recuar, vai quebrar essa aliança, não vai seguir adiante, não vai entrar nessa batalha. Não, ele não fez isso, ele continuou, ele entrou na batalha, entrou na guerra, aliançado, mesmo ouvindo outra vez a voz de Deus, afirmando que não estaria com ele nessa batalha, não estaria aprovando, não estaria abençoando. Queridos, nós não devemos ignorar a verdade, lembre-se disso. Se consultarmos a voz do Senhor, se consultarmos a direção do Senhor, olha, agora nós sabemos, hein? Sabemos o caminho, não estou mais na ignorância. Agora é minha escolha de eu submeter ou ignorar. A questão é, eu consultei a voz do Senhor só depois de tomar uma decisão. E agora? Coragem para romper isso. É claro que é melhor consultar a voz do Senhor antes de tomar a decisão, porque uma vez tomada a decisão, voltar atrás é mais difícil. Mas ainda assim, é melhor, ao entender a direção de Deus, do que seguindo em frente, do que tentar seguir, mesmo sabendo que isso Deus não está aprovando. Temos que ter coragem para isso, irmãos meus. O risco de ignorar a verdade. O rei de Israel, conforme no verso 28, vai dizer que Josafá, rei de Judá, foram atacar Ramote de Gileade. Foi mesmo assim, mesmo ouvindo o Senhor, por intermédio de um só homem, ele continuou. Estava desconfortável, mas mesmo assim, ele continuou seguindo em frente. E aqui, irmãos meus, nos traz uma lição muito importante. Conhecer a verdade e não obedecer é tão perigoso quanto ignorá-la. É tão perigoso isso, irmãos. De conhecer a verdade e não obedecer é tão perigoso quanto ignorá-la. Quando conhecemos a vontade do Senhor e mesmo assim não obedecemos, isso é a mesma atitude de estar ignorando a vontade de Deus. É a mesma atitude daqueles que, olha, não quero saber da vontade do Senhor. É a mesma atitude. Talvez até um peso de juízo a mais para aqueles que sabem e mesmo assim insiste de andar contra a vontade do Senhor, de seguir adiante sem se importar com o que vai acontecer. E Deus está alertando, o Senhor está falando,
E aqui, irmãos, nos chama muita atenção. Eu preciso resumir um pouco essa história, porque tem muitas lições neste capítulo. Nos ensina que a verdade sempre se cumpre, mas não adianta tentar driblar ou se esconder. E se você olhar no verso 29, quando eles entraram no campo de batalha, eles deveriam estar lá, assumindo uma posição de liderança. No verso 29, irmãos, diz que o rei Josafá, o rei de Israel disse a Josafá: eu vou me disfarçar e entrar no combate. Ele foi disfarçado, mas de nada adiantou. A palavra vai dizer que por acaso um dos soldados lançou uma flecha para o alto, e essa flecha atingiu uma área, uma parte vulnerável da armadura do rei, e o golpeou certeiro, acertou em cheio, exatamente um ponto vulnerável da armadura. Isso já era Deus cumprindo o propósito dele, o juízo de Deus. Não adianta disfarçar, queridos. Não adianta a gente tentar driblar, não adianta manipular, não adianta trazer uma versão para tentar escondermos da vontade de Deus. Entrar em um ambiente escondido, ou fazer coisas escondidas e tentar causar manobras para que ninguém venha desconfiar. Contra a verdade não devemos lutar, queridos. Não adianta tentar lutar contra a verdade. Sabe por quê? Porque ela sempre vai se cumprir. No entanto, irmãos, precisamos olhar aqui pela misericórdia de Deus na vida do rei Josafá. Que a misericórdia de Deus nos alcança, ou ela vem em meio aos nossos erros. No verso 31, quando Josafá também foi descoberto que tratava-se de um rei, começaram a perseguir ele. E quando ele percebeu que os inimigos estavam prevalecendo naquela guerra, e identificou ele também como rei, começaram a persegui-lo. Ele clamou a Deus: misericórdia, socorro, meu Senhor. E por alguma razão, que sabemos qual razão, misericórdia de Deus, aqueles homens deixaram de seguir ele, porque também ele seria pego, seria também morto nessa batalha. Foi a misericórdia de Deus, ele clamou a Deus lá. Isso nos ensina também, irmãos, a misericórdia de Deus, quando tomamos decisões precipitadas e clamamos a misericórdia de Deus. Eu sei que é difícil dizer o que falar para pessoas, quando só pensam em consultar a Deus, quando estão no sofrimento, como resultado de suas escolhas. O que dizer agora? Uma palavra para tentar minimizar a dor? Não é isso. A verdade é, olha, busque agora a misericórdia de Deus. Clame agora a misericórdia de Deus. Não há outro caminho. Não tem como resolver isso tão fácil. Não tem como agora ficar remoendo isso, porque que fez ou deixou de fazer. Agora vamos clamar a misericórdia do Senhor. Vamos clamar a Deus, porque a misericórdia de Deus nos alcança, até mesmo em meio aos nossos erros. Nos alcança, irmãos. Mesmo em meio aos nossos erros, a misericórdia do Senhor nos alcança. Assim como alcançou o rei Josafá, que assumiu uma aliança com quem não deveria, desprezou a direção de Deus, mesmo sabendo e estando lá, naquele campo de batalha, ele clamou a misericórdia de Deus, quando as coisas começaram a ficar mais estreitas ainda. Às vezes nós só lembramos de consultar a Deus, ou quando as coisas, ao Senhor nosso Deus, quando as coisas estão ficando bem estreitas, quando as coisas estão ficando bem difíceis. E será que Deus vai ouvir nossa oração? Será que o Senhor vai me ouvir porque eu não busquei Ele quando a hora certa, como eu deveria ter buscado? A boa notícia é sim, Deus, Ele continua sendo misericordioso. Ele continua olhando para as nossas orações, ouvindo nossas orações, irmãos, porque nós precipitamos demais em tomarmos decisões, deixamos muitas vezes o sentimento falar mais alto do que o temor de Deus.
A ansiedade, quando nos domina, faz a gente imediatamente já tomarmos atitudes que mais cedo ou mais tarde iremos nos arrepender disso depois. E como voltar atrás? Por isso que a palavra de Deus nos ensina um princípio tão importante: consulte a Deus antes, procure saber da verdade, onde Deus está em tudo isso. Nós temos antes buscar e crer onde Deus está em tudo isso. E eu preciso concluir, irmãos meus, para nós orarmos, repetindo com vocês essa palavra, que mesmo quando você erra na escolha, Deus ainda responde ao seu clamor. Mesmo quando você erra na escolha. Como eu disse, nós falhamos muito em nossas escolhas, mas ainda assim Deus está ouvindo nosso clamor. Ele, como teve misericórdia do rei Josafá, que deste a ele livramento, assim o Senhor também, pela misericórdia, continua olhando para nós hoje, ao clamar pelo livramento dele. Quanto ao rei ímpio, ele morreu, ainda naquele mesmo dia de batalha. Uma flecha o atingiu, como juízo de Deus, e ele morreu naquele mesmo dia. Micaías ele foi tão ousado, disse assim: se essa palavra não se cumprir, não foi Deus que disse. Eu estou sendo mentiroso. Ele estava profetizando a parte de Deus, e se cumpriu a palavra de Deus. Irmãos queridos, que possamos ouvir atentamente a voz do Espírito Santo. A palavra declara que o Espírito do Senhor é o Espírito da verdade, que nos guiará a toda a verdade. Por isso nós temos que interagir com o Espírito Santo, pois Ele é a verdade, é o Espírito da verdade, e pedir sempre a Ele: Espírito Santo, por favor, me guie à verdade. Onde está a verdade? Em tantas vozes, em tantas opiniões, em tantas percepções, em tantos pensamentos. Meu Deus, onde está a verdade? Em tantas considerações, em tantos conselhos, onde está a verdade? Em meio a tantas boas intenções, onde está a verdade? Espírito Santo, por favor, me mostre a verdade. Jesus disse que Ele vai nos guiar a toda a verdade, e nós temos que orar e pedir: Espírito Santo, traga-me uma sensibilidade para que eu possa perceber a Tua voz, me leva onde está a verdade. O que eu estou sentindo é isso aqui, é a verdade, é a Tua vontade, é o Senhor mostrando para mim. Pode haver muitas vozes, irmãos, mas nós temos que separar tudo isso e saber onde está a verdade. A vontade de Deus, a voz do Espírito Santo é a verdade. Temos que ouvir o Senhor. Onde está a verdade em tudo isso? Eu entendo, irmãos, que aquele que está sendo movido na verdade não precisa justificar por coisa alguma. Muitas pessoas nos preocupam quando elas, muitas vezes quando é levantado um mau testemunho, alguma coisa da vida dela, e elas estão preocupadas em dizer: olha, vão dizer isso, mas é mentira, viu? É mentira. A questão é: não se preocupa se você está com seu coração em paz, se você está com suas mãos limpas diante de Deus. Porque você se preocupa, a verdade vai prevalecer. Aquele que está na verdade não precisa de justificativa, não precisa ficar se explicando. Quem está na verdade anda na paz. Haja o que houver, vai cair por terra isso. O que se levanta contra nós, se estivermos na verdade, não vai prevalecer, queridos. Agora, podemos tentar transmitir uma aparência, podemos tentar convencer pessoas com um olhar de piedade e dizer: olha, eu não tenho nada a ver com isso, hein? Sou inocente, hein? Ah, sim, eu acredito em você, a sua sinceridade, eu conheço a sua família, sei que você é da igreja, sei que você faz isso, aquilo, outro. Jamais eu pensaria que você teve culpa nessa situação. Aí você: ufa, mas não acredita em mim. No fundo, se nada disso for verdade, não adianta. Você não vai suportar o temor de Deus, você não vai suportar. Não há uma paz nisso. Agora, se há uma verdade, não importa o que dizem, importa é você permanecer nessa presença, permanecer na verdade, ainda que não seja bem compreendido, mas permaneça na verdade, em nome de Jesus. Que ouçamos a voz do Espírito Santo, irmãos,
ouvir a voz do Espírito Santo. O Espírito Santo me leva à verdade. Está aqui, Senhor, estou para uma decisão, eu quero te consultar, me mostre onde é a verdade. Guia a minha verdade. O que eu preciso fazer, meu Senhor? Mostra a minha verdade. O que eu faço? Consulte ao Espírito Santo. Ele vai te falar, seja através de sinais claros, seja por algo que vai queimar seu coração, por uma compreensão absurda, seja por uma paz, seja por um desconforto. Você vai distinguir a voz do Senhor. Precisamos conhecer cada vez mais e ser íntimo da voz do Senhor. Entender a verdade em meio a tantas versões nesses dias, meus irmãos. Amém, meus queridos? Por favor, queridos, se coloquem de pé. Nós vamos orar ao Senhor neste momento. Eu quero convidar aqui, por gentileza, nossos irmãos do Ministério de Intercessão. Nós vamos estar posicionados aqui para orar por você, meu irmão, orar por você, minha irmã, que deseja tanto iniciar hoje uma jornada de oração. Você pode vir aqui à frente, nós temos alguns cartões aqui na frente. Você vai iniciar uma jornada de 7 semanas de oração, seja uma área específica a qual você entende, eu preciso buscar uma direção do Senhor, eu preciso saber da verdade sobre isso, eu preciso da direção do Senhor. E você vai começar hoje nesse propósito. E você também que já está nessa jornada de oração, seja da 2ª à 7ª semana, nós também queremos pedir para que você saia do seu lugar com fé, para orarmos juntos aqui. Agora, se você também não está nessa jornada de oração e nem há de iniciar hoje, no entanto, a palavra do Senhor encontrou seu coração, você sentiu uma necessidade, despertou em você uma clareza, algo de Deus, mexeu com você, tocou no seu coração. Nós também queremos encorajar você a sair do seu lugar e vir aqui na frente, que nós iremos orar juntos em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Você pode sair do seu lugar agora. Nós vamos louvar ao Senhor, enquanto isso nós vamos dedicar esse tempo de oração com vocês em nome de Jesus. Há uma mesa preparada para mim, na presença dos que são contra mim. O seu corpo e o seu sangue derramou, assim que eu luto minhas guerras. Há uma mesa preparada para mim, na presença dos que são contra mim. O seu corpo e o seu sangue derramou, assim que eu luto minhas guerras. E eu creio que a morte venceu, minha voz levantarei em louvor pelo que fez. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras. É assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras. É assim. Pelo vale caminha junto a mim, é certo que misericórdia e bondade seguem-me. Minhas armas são louvor e gratidão, assim que eu luto minhas guerras. E eu creio que a morte venceu, minha voz levantarei em louvor pelo que
luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, é assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, é assim. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, é assim. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, é assim. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Você pode dizer assim que eu luto minha guerra? Vamos dizer assim. Assim que eu luto minhas Diga guerras. isso, declare isso. Assim que eu luto minhas Declare guerras. isso. É a tua Assim que fé eu em luto ação. minhas guerras. É confiando no Senhor. É consultando o Senhor. É crendo nele. Assim que eu luto minhas É esperando por ele. Assim que eu luto minhas Declare isso, porque ao declarar isso você está dizendo para si mesmo. Você está dizendo para o inferno. Você está dizendo para os demônios. Você está dizendo para o mundo. Você está dizendo para o seu problema. Você está dizendo para o seu pecado. Você está dizendo para tudo que te puxa para não confiar em Deus. Assim que eu luto minhas guerras, confiando no Senhor. Aleluia. Deus é contigo, meu irmão. Deus é contigo, minha irmã. É assim. Feche seus olhos. Pai, nós te louvamos, porque as nossas guerras, Senhor, é o Senhor quem permite. O Senhor nos coloca em muitas guerras. O Senhor permite que entremos em muitas guerras, assim como ouvimos essa história de Josafá. E muitas guerras, Senhor, somos nós mesmos que entramos, mas na tua permissão. Mas o bom de tudo é que o Senhor não nos desampara. O Senhor nos encontra no meio da guerra. Quem sabe há vidas aqui, Senhor, que estão no meio da guerra. Estão no meio de uma luta, Senhor, por uma decisão errada. Estão diante, Senhor, talvez de grande dor, frustração, decepção,
Pai, eu não sei, o Senhor sabe, mas o Senhor pode, nesta noite, assim como a Tua palavra já é um sinal claro disso, encontrar essa pessoa no meio dessa dor, no meio dessa guerra, Senhor, pelas Tuas misericórdias, e tirá-la de lá. Sim, Senhor, crendo e confiando agora, que a partir de agora, é na dependência do Senhor, é não mais agindo pela emoção, mas é confiando em Ti. Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença e pedimos, Senhor, nos perdoe. Você tem coragem de pedir perdão, Senhor? Pelos seus erros, pelas suas falhas, pelas suas decisões erradas. Fala, Senhor, me perdoe. Me perdoe, Senhor, porque eu estou sofrendo, porque eu errei, porque eu tomei a decisão errada, Senhor. Me perdoe, mas me tira, Senhor, dessa dor. Me dê escape, me dê socorro, Deus. Vem me guiar, Senhor, a partir daqui, porque se eu errei em não ter consultado ao Senhor, a partir de hoje eu aprendo. Eu vou consultar a Ti e dizer: Deus, me mostre o caminho, me ensina, me dê a direção. Obrigado, Senhor, porque nessa noite o Senhor nos traz para perto, para dizer: meu filho e minha filha, eu sei o que é bom para você. Confie em mim, olhe para mim, creia em mim, busque-me. Obrigado, Senhor. Pai, fortaleça este joelho cansado, fortaleça, Senhor, estes olhos que estão se fechando diante de tantas lágrimas. Fortaleça, Senhor, essa fé que diante de tantas provações se vê tão pequena, Senhor. Fortalece, Pai. Ah, meu Deus, e que saiamos daqui mais leves. Sim, Deus, para lutarmos as guerras que o Senhor nos fortalece, nos capacita a lutar, sabendo que na verdade o Senhor vai à nossa frente, e o Senhor faz tudo por nós, para o louvor da sua glória, em nome de Jesus, amém? Estenda as suas mãos, quero te abençoar, que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, as consolações e o poder do Espírito Santo seja contigo, te abençoe, te guarde, te leve em paz, a você, a sua família, a todo o povo de Deus, hoje e sempre, amém e amém. Deus te abençoe. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, é assim. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas